Começando. Começou. Bom dia, amadas. Bom dia, vamos chegando. Segunda-feira de vitórias para todas nós. Segunda-feira que eu profetizo abundância, vida em abundância. Bom dia, Lanzinha. Que bom que você chegou. Hoje tem um gatinho aqui, o Samuel. Fala, ei, amadas. Samuel, eu cheguei na porta do quarto dele 5h30 para fechar a porta e ele deu um grito e falou, não! Eu levei um susto, gente. Crianças são surpreendentes, né? A tia Lá tá desejando bom dia. Bom dia. E eu levei um susto e ele já acordou todo desperto e quis ficar aqui comigo um pouquinho. Já tomou café com leite, biscoito e quis ficar aqui um pouquinho, então tá, é bem-vindo, né, Lanzinha? Bom dia, Paty. Hoje nós temos um amigo aqui na live que acordou cedo demais, mas daqui a pouco eu tô mandando ele pra lá. Como é que vocês estão? Estão na paz? A Paty, Lã, estão com boas perspectivas para a semana? Estão no governo, acima de todas as coisas, consciente, né? Quando eu falo consciente, a consciência da semana, a visão, ela nos traz mais segurança, né? Às vezes, tem situações que a gente deseja muito, por exemplo, tem algo que eu estou buscando, para minha vida pessoal. E muitas das vezes eu me encontro agoniada, esperando este algo, uma resposta. Mas é uma resposta que tem que estar muito aqui dentro. E eu preciso de tomar decisões para essa resposta ser real. Acredito que acontece com vocês também. Isso vai trazendo uma certa agonia. E hoje na live nós vamos falar sobre isso. Sobre o leão, o rugido do leão. E dentro da gente tem esse rugido. Às vezes a gente parece perder o rugido, né? Mas vamos começar? Vamos começar? Hoje vamos mandar um aviãozinho para outras pessoas que estão aí na live, perdidas, que ainda não chegaram. Vocês convidam 3 pessoas, aqui eu convido 3. Eu falo que eu convido 3, mas eu acabo convidando 5, 6 pessoas para estarem presentes. E aí a gente vai convidando e abençoando outras vidas também. Tem dia que é mais difícil levantar. Não é quando a gente já toma um susto, igual eu tomei hoje com meu filhote. Mas o importante é a missão ser realizada e ser feita. Vamos orar? Meu celular com música não está aqui, então nós vamos orar. Fechem os olhos de vocês. Senhor, muito obrigada por estar aqui com mulheres, homens tão preciosos. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que já chegou aqui. As primeiras pessoas que chegaram foi a Lã, a Paty e a Daniela. Que elas recebam, Pai, nesta manhã, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Onde quer que elas estiverem, onde quer, dentro de casa, na caminhada, fazendo café, que elas possam sentir a brisa suave do Teu Espírito Santo de uma forma impactante. Que seja uma manhã, Pai, libertadora. Que seja uma manhã, Pai, onde aquela voz que muitas das vezes está guardada e não ecoa, que ela pode ser ecoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar agora a dividir esse pão do céu, que é a live Coração Alegre, né, gente? Eu falo que é um pãozinho do céu, antes do café da manhã, de comer. Eu já tomei meu cafezinho, mas eu deixo para comer bem depois. É o alimento espiritual que nos dá direção para tanto, que fortalece o nosso espírito, que é eterno. Nosso espírito é eterno. Este corpo, ele envelhece,
este corpo, quando eu morrer, quando você morrer, ele vai para o pó. A Bíblia fala que do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. E para o pó a gente vai voltar. Então este corpo vai embora, mas o espírito é eterno. E eu trouxe para vocês na última live, quem não viu, quem não ouviu, depois escute lá. Eu falei sobre Lia, os filhos de Lia com Jacó. E que Lia era dependente emocionalmente de Jacó, ela queria agradá-lo de todas as formas com filhos. E no quarto filho ela foi liberta, ela se libertou. Ela deixou de idolatrar aquele homem porque ela entendeu que a vida dela era para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E aí, no quarto filho, Judá, ela falou, esse filho é para o Senhor. Por quê? Lembrando que nos primeiros filhos, a começar com Rubem, ela disse, agora o meu marido vai olhar para mim, agora ele vai me querer, agora ele me deseja. E no entanto, no quarto filho, ela disse, obrigada, Deus, por este filho. Ela colocou Deus no centro, ela entendeu que tudo é para Deus e ela não precisava de ficar dependente de homem algum. E aí, o quarto filho de Judá. Bom, passou-se um tempo, já no leito de morte, Jacó, ele começou a abençoar cada filho. E cada filho era responsável por uma tribo. Então, cada filho tinha a tribo de Rubem, tinha a tribo de Judá, o quarto filho. No quarto filho, ele disse, Judá, o cetro nunca sairá da sua mão. Você é como um leão, forte, corajoso, destemido. A coroa jamais vai sair de você, Judá. Por isso, a história do leão de Judá. Não sei se vocês já ouviram, mas tem o leão de Judá. E a Bíblia... Ele brilha, isso. E a Bíblia descreve o leão de Judá como Jesus. Aqui no plano terreno, Jesus veio da linhagem de Judá, que Davi veio de Judá. Então, neste plano, Jesus foi descendente de Judá. Mas no plano eterno, o leão de Judá, a morte não teve poder sobre ele. E eu quero dizer sobre isso para nós que em muitos momentos, né? É lógico que é hora que eu, na última live, fazendo a live aqui com vocês, eu disse quando a Lia foi liberta, quando teve o seu filho Judá, que a ficha dela caiu. Mas, peraí, meuzinho, que a ficha dela caiu, mas eu me lembrei que Jesus veio de Judá, o leão da tribo de Judá. O quanto que nós, a cada dia que a gente amadurece espiritualmente, a gente precisa de uma força sobrenatural, até na nossa identidade, de entender quem nós somos. Porque muitas das vezes, e a Bíblia também, o leão, ele também tem um arquétipo ruim, quando fala que Satanás, ele rodeia, querendo nos tragar como um leão. Porque o leão, quando está com fome, ele é certeiro. Ele avança, ele destroça. Mas eu quero dizer para vocês que quantas vezes na nossa identidade a gente tem que ser fortalecido, porque o inimigo, ele tenta agir aqui na nossa mente. Ele fica rodeando a nossa mente e a gente se torna presa fácil quando naquela área a nossa emoção é frágil. Então ele fica ali com aquele rugido falando à nossa volta e a gente se enfraquece. Por isso que é bom a gente se conhecer. Amada, quais são os seus pontos frágeis mentalmente? Quais são os meus? Entendeu? Então é muito importante, porque naquele ponto frágil mentalmente, naquilo em que nós ainda não perdoamos, aquilo ainda que tem dor em nosso peito, é ali que o rugido vai pegar. Certo? Mas deixa eu
falar ler um versículo aqui com vocês. Espera aí, meuzinho. Eu trouxe Gênesis 49, 9, 8 e 10. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita e como um leão. Deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló a ele. Se congregarão os povos. Gente, aqui, logo no início, estamos falando, tem um caderno ali, ó, meu amor. Aqui, logo no início, lá em Gênesis, tá falando desse leão. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Lá no início, agora eu vou lá no final, só para vocês verem que tudo volta para ele, que ele é tudo. Ele quem? O leão da tribo de Judá. Agora eu trouxe aqui Gênesis, ó, Apocalipse, onde fala novamente. Isso foi uma época em que João, ele estava vendo as revelações e ele estava vendo livros que tinham que ser abertos. E era tão puro, tão lindo, que ele pensou, quem vai abrir este livro? E aí ele escutou através de um anjo. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aí você pode pensar, Cláudia, mas você vem numa linha, né? Eu sempre venho numa linha de trazer a live, o coração alegre, dividir para vocês vida de mulheres, testemunhos de mulheres, para compartilhar com a gente detalhes da vida delas para nos fortalecer. E eu quis trazer o que a gente precisa ser fortalecido na nossa identidade. O que muitas das vezes a gente precisa de ser resgatado na nossa identidade. De onde a gente veio. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. O que a gente precisa de entender um pouco mais. Então, pegando esse gancho, né, lá da Lia, eu vim trazer para vocês sobre Judá. Então, estava lá, como eu já disse, Jacó, no leito de morte, abençoando, falando com cada filho, quando ele disse para Judá que ele seria como um leão feroz, que reina e tem poder, e que Davi é descendente de Judá, e que Jesus é descendente de Davi. Então, fica aí para vocês. Agora eu quero trazer uma história para vocês, na nossa live, sobre o leão. O leão, existia uma vez, na savana, um leão forte, grande. Ele estava debaixo das árvores, ele estava cansado e exausto. Quantas de nós muitas vezes estamos assim, né? E ele estava exausto. E aí vieram os filhotes, brincaram com ele não fez nada. Puxaram a sua juba, puxaram as suas patas, puxaram os seus cabelos, as suas barbichas, e esse leão não fez nada. E aí veio a leoa, brincou com ele, e esse leão cansado lá debaixo da árvore, muito quente, e esse leão não fez nada, estava desanimado, estava angustiado, estava sem voz, estava sem fala. E a leoa brincava, conversava, tentava chamar a atenção dele, e o leão não fazia nada, estava calor demais, ele estava desanimado, estava apático. E aí os chacais, as hienas, aquela bicharada toda da savana, percebeu que o leão não estava bem e que o rugido do leão estava frágil. O leão, ele comunica pelo rugido.
Dá pra gente saber se... Quem conhece, né, gente? Eu não conheço. Dá pra saber se pelo rugido ele está forte ou fraco. Dá pra saber o que se passa com ele pelo rugido. E os animais conhecem bem o rugido. E leão conhece muito bem o rugido. Nós escutamos o rugido, né, na savana. O ser humano, ele detecta o rugido de um leão até 7 quilômetros. Os animais ali naquela bolha sonora, eles detectam o rugido do leão até 70 quilômetros. Então estava lá aquele leão, velho, cansado debaixo da árvore. E aí os animais, os chacais, as hienas começaram a perceber que ele estava cansado e que ele não se movimentava. E começaram a caçar no território dele. Caçavam no território, procuravam invadir a área dele. E os próprios filhotes, a própria esposa, a leoa, começou a perceber que eles estavam em perigo porque o leão não se manifestava. Ele estava apático, parecia um gatinho. Quando de repente esse leão, observando a situação, viu que ele poderia perder a família dele, perder o seu território porque ele estava apático, porque estava muito calor. Aí eu quero chamar você, amada. Quantas vezes nós não estamos assim, não é? Apático, perde a nossa voz, perde a nossa fala, perde o nosso rugido. A nossa palavra tem poder, né? A nossa língua tem um poder de movimentar o nosso corpo. Eu vou até abrir um parêntese aqui agora e vou fazer uma observação que eu sempre disse. Peraí, meu, fica aqui atrás. Pode ir lá no papai. Pode ir lá no papai agora. E aí eu vou fazer uma observação para vocês que eu sempre disse sobre a língua, o poder da língua sobre nós e de movimentar. Eu vou abrir esse parêntese que está fora do texto. Mas engraçado a percepção que eu tive quando começou a pandemia. E eu acredito que isso tudo é uma agenda programada. Lógico que eu acredito no vírus, respeito, acredito nos cuidados que têm que ser feitos. Mas lá atrás, eu tive uma percepção. Por que a máscara? A máscara desses tecidinhos, elas não protegem? O que aquela máscara trazia? Uma sensação de silêncio. Cala a boca, fica caladinho, seja submisso. Essa é a minha observação. Então as pessoas ficavam mais caladas, acuadas. Não era simplesmente o vírus. Tinha uma força atrás disso. É o que eu acredito. Então que Deus possa abrir os nossos olhos para nós enxergarmos além o que é real e o que é uma manipulação. Quantas pessoas hoje estão como esse leão debaixo da árvore, velhos, cansados, quando eu falo velhos, de sentir-se envelhecidos, derrotados, exaustos, porque lá atrás talvez não pôde abrir a boca, rugir, porque foram acuados pelo medo. O medo acua, o medo faz a gente trancar a boca. O medo faz a gente ficar calado. Quantas pessoas foram embora desta vida, tiraram até a própria vida, porque não conversaram, não abriram a boca, né? Não colocou essa língua aí para rugir. Porque foi trancando e aí não falava mais. Eu atendi uma cliente esses dias que ela disse: Cláudia, eu fiquei 4 meses sem conversar. Ela estava num nível de depressão, que ela não conversava mais, ela não sabia conversar. Bom, aí eu quero trazer esse leão cansado, exausto, que perdeu o seu rugido. Aí quero trazer para você, amada, você se encontra dessa forma? Porque se você tem convicção, o leão, ele é leão em todo lugar. O leão, quando ele chega, a presença dele é notada, é percebida.
Mesmo se ele não rugir com a sua força, com a sua elegância, com a sua coragem, ele causa um certo receio. Esse é o leão. A Bíblia fala que Jesus é como o leão da tribo de Judá. E quem que nós somos? Então esse leão lá da savana, ele reagiu. Ele deu um rugido, mas um rugido que ele não aguentava mais a situação dele. E ele deu um rugido tão forte, de repente levantou e já atacou. Porque o leão, ele observa e quando tem que atacar, ele vai lá e ataca. E atacou aquele monte de animal, chacais, hienas que estavam ali devorando o seu território, estava ameaçando a sua família. Ele tomou uma reação e ele rugiu. E ele rugiu com toda a sua força. Talvez toda aquela angústia que estava dentro dele, ele foi rugindo. Você já praticou alguma atividade física? Eu já. Que aí, quando estava no limite, no cansaço, deu um grito, ou sacudiu e falou, ai, eu vou. E aí vem uma força. Você já teve em algum momento nas suas orações, no seu encontro com Deus, e que muitas das vezes não tinha palavras para sair, mas você deu um rugido, deu um grito, teve um choro? Eu já. Em algum momento da sua vida você não conseguia chorar e às vezes deu um grito de choro? Eu já. Eu já. O que eu quero chamar você, amada? Como é que você tá? O seu rugido, ele tem a força de te despertar. O seu rugido, ele tem a força de te trazer para o eixo. Aí eu quero trazer para vocês pontos aqui importantes que eu anotei. O leão da tribo de Judá, cada tribo tinha um estandarte. E ali no estandarte tinha a foto de um animal. Por exemplo, tinha a tribo de Dan, que tinha uma serpente. Judá era o leão. Quando eles saíam para a guerra, o que ia na frente? E até hoje, o estandarte do leão. Até hoje lá em Jerusalém, na bandeira é o leão. Quantos países o leão está na frente, na bandeira? Quantas camisas de time é o leão que está na frente? Leão, leão de Judá, aquele que é por nós, aquele que peleja por nós, aquele que disse vai, vai. Deixa eu ver alguns nomes aqui que me aparecem. Vai Keila, vai Ana Kátia, vai Ezequiel, vai, eu estou na sua frente, eu sou o leão da tribo de Judá. Movimenta as suas pernas e vai. Agora eu quero chamar você, amada e amado, que está me escutando aqui na live. Se você estiver perdida no seu cansaço, na sua desesperança, na sua tristeza, está na hora de rugir. Se você vê que está perdendo os seus filhos para o universo paralelo que é a internet, que já perdeu. Se você percebe que já perdeu a liderança do seu próprio lar por algum momento. Talvez a pandemia intensificou isso, né? Que as crianças tiveram que ficar mais na internet e as mamães, papais tiveram que trabalhar em casa e aí não tiveram paciência. Acabou perdendo para algo a liderança, porque pai e mãe dentro de casa não tem que ser amigo de filho, tem que ser pai e mãe líder. Leão e leoa, formando leõezinhos com autonomia, com independência, com identidade. Talvez você pode ter perdido isso, ou por alguma dor, por ter perdido alguém, e aí a tristeza foi tanta. Quando eu estava no final da gravidez do meu Samuelzinho, esse que estava aqui agora, eu estava entrando em depressão, e eu falava, gente, eu tô com saudade de ser eu. E eu fui entrando em depressão por cansaço, eu quebrei um princípio que chama descanso. Eu descansei pouco ao longo da minha vida, embora sempre gostei de divertir, sempre achava lugares, lógico, para divertir, mas o descansar, as férias necessárias, eu não tirava. E aí esse princípio eu quebrei e houve um cansaço mental. Então eu gosto sempre de estar falando isso para você ficar atenta, viu, amada? Então eu comecei a me perder, eu falava aqui em casa, gente, eu tô com saudade de ser eu.
E fui ficando boazinha. Eu, boazinha, sou um perigo. Eu, caladinha, sou um perigo. Eu, aceitando tudo, sou um perigo. Cláudia legal é a Cláudia que ruge. Eu tô falando do autoconhecimento. Doutora Stani que fala muito isso, né? Cláudia, você não é gatinha. Você não é um felino. Uma felina. Então, eu quero, às vezes, também mostrar pra você, amada, que muitas vezes a gente olha pra alguém e fala assim, nossa, mas ela é tão doce, não fala alto, não altera a voz, é uma leite, mas é ela, talvez ela é uma gatinha. Né? Então, o leão, a leoa, alguém espere que esse leão ruja. Você espera que o seu líder ruja. Você espere que ele mostre o lugar. Outra característica também do leão, o leão quando quer saber o seu destino, ele ruge. Olha que legal, o leão quando quer saber o seu destino, ele ruge. Eu estou vivendo nessa fase de questionar algumas coisas que os meus olhos não estão vendo. Aí eu estou compartilhando, porque vai que uma de vocês também. Às vezes você precisa de tomar decisões. Tchau, amor. Às vezes você precisa de tomar decisões que os seus olhos não estão vendo. Mas você sabe que tem uma porta. Mas qual o caminho que aquela porta leva? Porque não é toda porta que a gente tem que entrar. Vocês concordam comigo? Então você precisa de uma porta, você precisa de um caminho, então abre uma porta, você já vai entrar porque é aquela mesma. Não, qual que é o caminho que aquela porta leva? Qual que é aquele corredor? De repente pode levar a um caminho de morte. De repente pode levar a algum caminho de destruição. Porque o mais importante para a gente que entende sobre ser leão, sobre ser leoa, o mais importante é a gente saber onde a gente vai chegar. Porque muitas das vezes, eu tenho um propósito. Exemplo. Eu tenho um propósito de emagrecer 10 quilos. Então eu vou precisar de abrir mão no meu momento. Mas eu vou abrir mão disso. Porque lá na frente eu preciso de estar aqui com esse manequim. Você tem esse propósito, é claro, na sua mente. E aí nesse período pode te aparecer várias propostas momentâneas. E que te começa a seduzir. Exemplo, se você topa emagrecer 10 quilos, porque no final do ano você quer saudável, não estou criticando, mas aí começa a aparecer propostas, toma esse remédio, mexe na sua cabeça, tira o seu apetite, não vá pelo processo que vai te doer mais, mas que você vai ter um final satisfatório, e começa a encurtar, receber as suas propostas, que são momentâneas, que aí você vai ter prejuízo, que se parar de tomar um medicamento, já era. Vai mexer na sua cabeça, tem as consequências. Então, propósito, propostas. Então, aquela coisa momentânea que vai te tirando. Isso é o que seus olhos estão vendo, estão comigo, estão pegando. E aí, quando a gente entende onde que a gente quer chegar, mas a gente não vê o caminho, muitas das vezes, como leão, a gente tem que rugir para entender o nosso destino. Então, quando eu falo que eu estou nessa fase, eu estou buscando algumas respostas para mim. E às vezes vai trazendo uma certa agonia. E eu falo, Senhor, me ensina a enxergar esse caminho que eu não estou enxergando. E dou os meus berros. E aí eu te convido, se você está em alguma bifurcação e não vê o caminho, ruge também. Porque o leão, ele ruge para enxergar o destino que ele vai seguir. O que mais que eu trouxe sobre o leão para vocês? O que mais que eu trouxe sobre o leão? O leão da tribo de Judá, que está conosco, que é por nós e que faz a gente, nos incentiva a tomar decisões e ser como leão. Que o cetro não sairá daquele que é como leão. E essa palavra ela é muito intensa para você que está na sua casa, que está perdendo a sua liderança. Porque você deixou de rugir, deixou de agir, e aí os chacais, e aí as hienas estão tomando conta de você. Muitas das vezes, alguém da sua família.
Muitas das vezes, me desculpa, o seu pai ou a sua mãe, que por uma situação deles mal resolvida, acaba dominando a sua mente e te amarrando. Ou, às vezes, dentro da sua casa, um relacionamento abusivo. Ou, às vezes, mãe, dentro da sua casa, até um relacionamento abusivo do seu filho. Existem filhos que têm um relacionamento abusivo com seus pais e pais com os filhos, sim. Que te chantageia por muito, que te faz chantagem porque lá atrás você errou, ele pegou uma mentira, um engano, e você ficou coagido e perdeu a sua liderança por consequência de algo que você fez e aí ficou preso até na mão dos seus filhos. Deixa eu falar, eu conheço o leão da tribo de Judá. Eu conheço o leão da tribo de Judá que morreu numa cruz. Jesus Cristo é considerado o leão da tribo de Judá, que morreu numa cruz para te salvar de todo pecado, de toda mentira, de toda armadilha. Não fica preso, não. Ainda há tempo, a Bíblia fala que ele te faz nova criatura a ponto de você sentir-se um gatinho acuado por várias situações e se tornar um leão. Porque com ele nós nos tornamos nova criatura. E a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança dele. E pronto, acabou. Mas você precisa de aceitá-lo. Você precisa de reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus pecados. Se arrepender não é remorso. Tem gente que é preso aí por causa de remorso. Eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento. Remorso é o próprio Satanás que fica te prendendo aí no seu remorso e fazendo você ser presa de alguém. E outro arquétipo de leão também na Bíblia, um arquétipo ruim, uma imagem ruim, é que o leão, ele é comparado a Satanás quando ele busca uma presa. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, tentando tragar. Ele está imitando. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é. Acorda, ele é. E quem é filho do eu sou, é. Acorda, minha filha. Satanás, ele fica como? Ao nosso derredor, tentando nos tragar. E ele está aparecendo para você como? Em forma cara de leão mesmo? Ou ele está aparecendo para você, falando na sua mente, te prendendo, te coagindo, para você perder o domínio da sua voz e do seu rugido e ó, ficou colado. Eu quero com essa live, amada. Não é um complemento da última live, mas ela fortalece. Eu quero com essa live, amada, chamar você para olhar para dentro de si e fazer a pergunta: o que prendeu o meu rugido? Onde que a minha língua foi presa? Onde que a minha voz deixou de existir? Onde que a minha voz deixou de existir? Onde que eu perdi a minha autoridade? Onde que eu perdi o meu rugido? Por que eu estou debaixo desta árvore? Talvez não em todas as áreas da vida, mas nessa área. Por que eu estou embaixo dessa árvore, deixando os chacais e as hienas me atacarem, zombarem de mim? Porque uma coisa que o inimigo faz é zombar do seu fracasso, te humilhar. Isso já aconteceu comigo. Eu já fiquei com vergonha de sair na rua porque eu estava me sentindo humilhada. Sabe por quê? Porque eu estava sendo traída. Eu vivi isso no meu primeiro casamento, quando eu estava grávida da Bia. Eu saía na rua, mas aqui dentro do meu coração eu me sentia humilhada. Agora, sentimento é sentimento. Você pode sentir. Como se administra esse sentimento é outra coisa. Eu saía com a cabeça erguida, mas o coração estava sentindo assim. Quais são as hienas e os chacais que estão te criticando, te zombando, te amarrando e fazendo com que o seu rugido deixe de ecoar? É nessa área que o Senhor quer te libertar hoje. Ruge,
Reage. Onde é que os seus filhos começaram a dominar a sua casa? Onde é que os seus filhos começaram a liderar, que você perdeu a autoridade na sua casa? Porque não importa mãe e pai. Se o seu filho tem 5, 10, 15, 20, 30 anos, se ele está dentro da sua casa, a liderança é você. O rugido é seu. Hierarquia, posicionamento. Vamos acordar. Vamos acordar. Quando o nosso rugido está acontecendo, quando o nosso rugido, ele é nítido, ele é claro. Eu não estou falando de gritaria não, viu, gente? Não é sobre isso. Senão vocês vão... A gente pode achar que vai sair da live aqui só berrando. Não estou falando disso não. Estou falando de posicionamento, de voz. Leão é leão em qualquer lugar. Que é uma ideia? Camaleão. Camaleão, ele muda de cor o tempo todo, né? Ele é adaptável. Cada lugar que ele está, ele age conforme é o lugar. Quantas pessoas são assim? Se você é assim, a sua identidade é comprometida. Você tem uma identidade frágil. Precisa de se adaptar ao ambiente. Se você está num ambiente que está ali um grupo de pessoas falando mal das outras, você fala. Se você está num ambiente que tem ali um grupo de pessoas falando bem, você fala. Você nem sabe quem que você é. Você está num ambiente que você vê uma mulher vestida daquele jeito, você quer vestir igual ela, né? Se está um ambiente que você está vestindo igual a pessoa, né? Se está um ambiente em que as pessoas ali, presta atenção no que eu vou falar. Se você está num ambiente que você vê ali, por exemplo, se você é mulher e você vê que todas as mulheres gostam, se relacionam com as outras mulheres intimamente e você também tá com problema. Se você está num ambiente que todos ali são héteros e você se torna hétero, você tá com problema. Quem é você? É o camaleão que se adapta em qualquer lugar que ele tá, ele muda de cor. Se tá tudo assim, ele vai mudar. Leão é leão em todo lugar, tem posicionamento. Um dia desse eu tava conversando com uma pessoa que é muito especial para mim, e eu disse para essa pessoa, mas você é muito aberta. As pessoas nessa área na sua vida não veem o seu limite. Eu quero chamar. Você que é leoa, você que é leão, quem te observa, até as pessoas mais íntimas de você, elas vão falar assim, eu não vou até esse ponto porque ela não gosta. Exemplo, eu tô com uma xícara aqui de café. Não. Eu não vou tomar essa xícara de café da Cláudia porque eu sei que ela não gosta. Então eu tô te chamando, minha amada, meu amado, para você se posicionar, para as pessoas saberem quem você é, no seu gesto, e você ter o seu limite. E você ter aquilo que te protege. E você acordar e entender por que eu sou tão aberta nessa área. O que está acontecendo? Porque de repente onde você tem a guarda baixa, é tão aberta, de repente ali que existe a sua ferida que você não consegue curar e você deixou de rugir e até se perdeu de quem você é. Então dá tempo de você acordar para quem você é. Você não nasceu para ser camaleoa. Você não nasceu para ser camaleão. Você nasceu para ser leão. A Bíblia fala que Deus te fez a imagem e semelhança dele. E quem é a imagem e semelhança dele? Tem o leão da tribo de Judá como referência. O leão da tribo de Judá é Cristo. Tá claro? Posicionamento. Deixar de ficar em cima do muro. Cláudia, eu estava tão perdida nessa área, eu estava tão perdido, tão machucado, tão machucada. Se posicione. Cláudia, eu não tenho mais moral para isso. Não tenho, descobriram tanta coisa. Se redime. Vai viver presa? Satanás procura te tragar. Está ao seu derredor, rugindo como um leão. Então essa live, meninas, é para te acordar. Aí eu fiz uma comparação aqui de camaleão e o leão. O leão, ele tem foco na direção. O camaleão, ele tem os olhos assim, ó, 360 graus. Você já viram o olhinho de camaleão? Fica um pro lado, um do outro pro outro, de tão perdido. O camaleão, ele tem a língua rápida. Rápida. Fala demais.
Fala solto, tem a língua solta. Não pensa para falar. O leão, ele tem as garras rápidas, não a língua rápida. Quando ele quer fazer algo, ele age mais do que ele fala. Quando ele quer uma presa, ele planeja para pegar a presa. A caça dele é à noite. Ele sabe a hora de agir. Que Deus possa nos dar esse espírito de leão. Ele deixa todos ali dormindo e à noite ele vai lá e caça e pega de uma vez a presa dele. Quantas vezes Deus tem que nos dar essa sabedoria, né? De falar menos e agir mais. Observar, entender, muitas das vezes dentro da própria casa, ter estratégia dentro da própria casa. Ele nos dá. Enquanto está no silêncio, está com o joelho dobrado, orando para o marido, para os filhos, né? Eu, como empresária, eu intercedo pelo meu time, pelas pessoas do meu time. Muitas das vezes o silêncio do leão, da leoa, está no joelho, falando com o Senhor. Isso que eu estou falando agora é específico para alguém na live, eu sinto. Segura a sua língua e dobra os seus joelhos. E fala com o Senhor. Na hora certa, você dá a sua tacada, que o Senhor vai ser com você. O Espírito Santo, ele muda a forma de alguém pensar, ele muda o coração, é de dentro para fora. Então, muitas das vezes, a ação que você vai ter não é pela sua força. A ação que você vai ter é joelho no chão e jejum. Na hora certa, você vai poder fazer o que você tem que fazer. Outra parte também que eu trouxe é que o camaleão tem pouca audição e o leão ouve de longe. Camaleão são presas fáceis, eles são pequenininhos, né? E o leão, os leões são grandes predadores. Eles que reinam. O cetro é deles. Quando a gente tem consciência do nosso governo, amada, o cetro é nosso. O cetro é nosso. Eu fui entender isso, ó, com o passar do tempo. Eu era uma pessoa muito brigona no trânsito. Eu sou de natureza normalmente brigona, tá? Sou impulsiva. Então eu me conheço. Eu me conheço. Então eu era a pessoa que brigava no trânsito, trânsito é uma coisa que me machuca. Por que eu quero compartilhar isso com vocês? Eu acho um desaforo as pessoas no trânsito. Elas são folgadas, elas são abusadas, né, gente? Algumas. O mundo é delas. Isso sim, eu tenho um espírito de justiça sobre a minha vida. Então isso sempre assim me aflorou demais. Então o trânsito era o lugar de eu ficar nervosa. Eu já sabia, eu já saía de casa pensando, já vou brigar com alguém. Você dá passagem, a pessoa nem agradece. Você deixa alguém passar, alguém de trás te buzina. Então eu entendi que eu estava sendo no trânsito, sabe o quê? Uma presa. Estavam me devorando, estavam dominando as minhas emoções. Que eu estava saindo era para a guerra. Que eu estava saindo era para perder na guerra, porque eu voltava para casa nervosa. Então eu entendi que eu estava sendo uma presa no trânsito. Falei, eu vou mudar essa situação. Não foi de um dia para o outro, eu precisei tomar consciência. E eu pedi ao Senhor que me desse liderança. Então, escutando louvor. Às vezes eu vejo alguém fazer uma grosseria, eu falo assim, meu Deus, para que isso? Deixa passar. Às vezes a pessoa arruma um escarcéu para passar na sua frente, para parar na sua frente no sinal. Hoje eu aprendi a mudar o olhar. Não que aqui dentro eu acho lindo, maravilhoso, mas eu aprendi a liderar diferente. Não chego em casa como eu chegava esgotada. Ontem, quando a gente estava vindo do culto, eu falei para o meu marido, a gente viu tanta coisa errada e era para cima da gente. Eu falei, vamos parar, vamos orar. Vamos orar. Que a paz, o Senhor, os anjos cubram este carro. Então, é um processo, a gente tem que tomar consciência daquilo que a gente está sendo presa. Por que eu dei esse exemplo para você? Porque de repente você está vivendo a mesma coisa.
Exemplo. Vamos para a vida prática. Eu vou lembrando das histórias que eu escuto, aí eu vou trazendo, né? Por exemplo, uma amada que sofre muito com sua sogra. É só a sogra chegar que ela quer mudar a atmosfera da casa, muda tudo, quer fazer isso, quer fazer isso, quer fazer isso, quer fazer isso, e começa aquele inferno. Amada, então você já sabe que você vai viver isso. Se prepara. Se prepara. Você vai falar com o Senhor. Senhor, me ensine a liderar essa situação. Que essa situação não venha chegar ao meu coração. Me ensine, o Senhor vai te ensinar. Às vezes você vai precisar de rugir para colocar a sogra no lugar. Às vezes vai ser rugir no joelho, ou os dois juntos. No joelho. Para que você tome uma liderança. E muitas das vezes a sogra pode estar sendo predadora inconscientemente, sem perceber. Ou não, eu não sei. Mas eu creio que o Senhor te capacita para liderar essa situação e deixar de ser liderada. Então, minhas amadas, a palavra que eu tenho para você hoje é esta. Sobre o leão da tribo de Judá. Judá, aquele filho da última live que trouxe para Leia, a mãe dele, a rejeitada. Que foi rejeitada pelo marido, que foi rejeitada pelo pai, que trouxe para ela a consciência de liderar a situação, de se libertar. Colocar Deus no centro, que a vida dela fosse para louvor. E ela acordou daquela idolatria que ela tinha por Jacó. E trouxe um filho que representou uma tribo forte, destemida, corajosa, de justiça, de sair para a guerra com seu estandarte, de vencer as batalhas, de ser justo, bater no peito e sair avante e lutar. Judá era a tribo que ia em primeiro plano de todas as outras. A tribo em que o meu Salvador, Jesus Cristo, de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, até a Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ter sido descrito como o leão da tribo de Judá, que sempre foi vencedor. É este o leão que está com você aí onde você está, na academia, na caminhada, no carro, no trabalho, na cozinha, deitado na cama. É este o leão da tribo de Judá que você precisa de reconhecer como seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu mestre, o seu guia, aquele que peleja por você nas causas que você não consegue pelejar. Naquele que peleja por você nas causas que você consegue planejar e pelejar. Aquele que te dá a visão do destino que você precisa e que os seus olhos não enxergam. Este é o leão da tribo de Judá. Aquele que é torre forte, aquele que você pode contar com ele, aquele que você pode estar aí na sua casa e falar assim: ai, leão da tribo de Judá, eu vou segurar na sua juba e não solta a sua juba enquanto você não sair de mim. Eu estou com medo dessa situação, eu tenho medo dessa situação, mas me ajuda a rugir. Me ajuda a levantar, me ajuda a aprumar meu corpo que está velho, cansado. Eu já disse velho, é no sentido de alma. Que está velho, cansado, esgotado. Tá lá, ó, os chacais, as hienas, tá lá aquele monte de gente. As inimigas, né? Os inimigos rindo de mim, fazendo chacota. Onde que eu me perdi? Me ajuda a rugir. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Feche os seus olhos, amada. Feche os seus olhos. Deus, eu coloco nas tuas mãos agora cada amado que me escuta, onde estiver, da primeira que chegou na live, a última, ou aquela que já vai escutar ou assistir depois da live gravada. Eu coloco nas tuas mãos agora, Senhor, esta pessoa que está cansada, esgotada debaixo da árvore, que tem aquele pilar da vida que nem quer mexer, que as hienas estão ali criticando, rindo.
Aquela pessoa que está na minha live, que já tem 60 anos, mas escuta as hienas e os chacais zombando dela quando ela tinha 8 anos de idade. Oh, eu te peço que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de libertação e essa pessoa que me escuta possa abrir a boca e rugir em ti. Há poder no seu sangue, o seu sangue é libertador. O seu sangue é libertador, o seu sangue destrava a língua, o seu sangue destrava a língua, traz libertação. E o Senhor, com o rugido do leão pode abrir portas onde não tem portas. Onde não tem portas, onde só tem parede, você faz portas e cria caminhos e cria destinos e muda destino de uma família. E muda destino. Uma avó pode mudar o destino dos netos. Uma bisavó pode mudar o destino de toda a família. Um filho pode mudar o destino de toda a casa. Muda caminho, Senhor. Muda caminho, Senhor. Desperta essa leoa nessa mulher. Desperta essa leoa neste homem. Este leão neste homem. Desperta esse rugido, Senhor. Onde foi caído, onde foi aprisionado, onde as críticas que ouviram, críticas, adultos que carregam críticas desde a infância e hoje trabalham muito, são bem-sucedidos, mas para poder tampar a crítica que ouviu, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Tudo é para a honra e glória do seu nome, tudo é para a honra e glória do seu nome. Afinal de contas, nós somos teus filhos, leão da tribo de Judá. Esta oração, amada, que eu faço para você, nesta segunda-feira, né? Oficialmente o primeiro dia da semana. Ruja como leão, acorde, não se acovarde, deixa de ser covarde. Aquela área da sua vida que você acha que você é perdedora ou perdedor, que não tem mais jeito, é essa área que Deus quer restaurar. E é para honra e glória dele. Ou se em todas as áreas você acha que você perde, ele veio restaurar. Tudo é para honra e glória dele. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitórias. Conecte sua fé aqui na minha, ó. Vem, bota a mão aí. Conecte sua fé, vamos rugir, vamos vencer, vamos pra cima, viu? Vou deixar essa live salva, compartilha com quem você quer bem, deixa lá o seu comentário e vamos engajar esse material para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos aqui presentes, Deus abençoe a sua vida, ruja como leão, destrava essa língua, tira a máscara que colocaram em você, no sentido figurado ou não, se liberte dela. Deus abençoe, viu?